Na vastidão das paisagens sul-africanas, onde as savanas encontram as montanhas e as tradições ancestrais dos povos zulus ecoam através dos tempos, existe uma lenda que assombra até os corações mais corajosos. Os Tokoloshi, entidades maléficas conhecidas por sua aparência grotesca, são figuras centrais em muitas histórias de terror contadas ao redor das fogueiras. Eles são descritos como pequenos poltergeists que lembram gremlins, com corpos disformes, olhos brilhantes e um sorriso diabólico que congela a A origem dessa criatura é profundamente enraizada nas tradições dos povos Zulus, uma das maiores etnias da África do Sul. De acordo com as lendas, os Tokoloshi são criados por feiticeiros Zulus sempre que estes se sentem ofendidos ou desejam punir alguém. Esses feiticeiros, conhecidos por seus vastos conhecimentos de magia e rituais antigos, invocam os Tokoloshi para semear caos e medo. O processo de criação de um Tokoloshi é envolto em mistério e terror, e disse que envolve ingredientes macabros e encantamentos poderosos. Os Tokoloshi não são apenas criaturas de folclore, mas são temidos como presenças reais que podem causar grande mal. Eles são conhecidos por incitar discórdia entre as pessoas, aproveitando-se de situações tensas para exacerbar conflitos e desconfianças. Além disso, possuem uma sinistra habilidade de se tornarem invisíveis ao beber água, tornando os adversários ainda mais difíceis de detectar e combater. Nas noites escuras, os Tokoloshi são ditos perambular pelas aldeias, entrando sorrateiramente nas casas das vítimas adormecidas. Eles são particularmente perversos, atacando de maneira cruel, mordendo fora os dedos dos pés dos adormecidos e até estuprando mulheres, espalhando terror e angústia por onde passam. A presença de um Tokoloshi é frequentemente sinalizada por um súbito aumento de pesadelos, disputas familiares e um sentimento opressivo de medo que parece se infiltrar no ambiente. Para se protegerem dessas criaturas, os moradores das aldeias adotaram medidas preventivas baseadas nas tradições. Um método amplamente utilizado é colocar um tijolo debaixo de cada pé da cama. Esta prática, aparentemente simples, é acreditada para manter os Tokoloshi longe, pois se acredita que essas criaturas não conseguem alcançar a cama elevada. Assim, a lenda dos Tokoloshi continua a ser uma parte viva da cultura Zulu, uma história que serve como um lembrete das forças sobrenaturais que, segundo as crenças, ainda podem influenciar o mundo dos vivos. É uma narrativa rica em simbolismo e medo, um conto de advertência sobre o poder das ofensas e a vingança daqueles que se sentem desprezados. Nas profundezas das terras Zulus, onde a linha entre o mundo espiritual e o físico é tênue, vive um feiticeiro poderoso. Este ancião, respeitado e temido por sua vasta sabedoria e habilidades místicas, guarda muitos segredos antigos. Entre esses segredos está a terrível habilidade de invocar os Tokoloshi, seres malévolos, usados como instrumentos de vingança. A história começa quando esse feiticeiro é gravemente ofendido por um jovem aldeão, um ato que desencadeia uma série de eventos sombrios. O jovem aldeão, sem saber da ira que despertava, cometeu um erro fatal. Em uma discussão trivial, ele desrespeitou o feiticeiro, questionando sua autoridade e sabedoria. As palavras do aldeão ecoaram como um trovão nos ouvidos do ancião, despertando nele uma fúria silenciosa e implacável. No coração da noite, sob o manto de estrelas que iluminavam a savana, o feiticeiro iniciou um ritual antigo e proibido, destinado a criar um Tokoloshi.
O ritual é um espetáculo de terror. O feiticeiro, envolto em peles de animais e com pinturas tribais pelo corpo, começa a cantar cânticos sombrios, chamando os espíritos das trevas para ajudá-lo. Ele reúne ingredientes macabros, ossos de animais, ervas raras e um líquido escuro e viscoso que parece pulsar com vida própria. Cada movimento é meticuloso. Cada palavra é carregada de poder. O ar ao redor do feiticeiro parece vibrar. Uma sensação palpável de malevolência se instala. À medida que o ritual avança, o feiticeiro molda uma pequena figura grotesca com os ingredientes reunidos. Ele infunde a criatura com encantamentos, murmurando palavras que são ao mesmo tempo sedutoras e aterrorizantes. O processo culmina com o feiticeiro oferecendo uma gota de seu próprio sangue, selando a criação do Tokoloche com um vínculo indissolúvel de sangue e magia. Quando o ritual chega ao fim, a figura inanimada ganha vida. O Tokoloche, com seus olhos brilhantes e sorriso sinistro, desperta para o mundo com uma sede de caos e destruição. Ele se inclina em reverência diante de seu Criador, reconhecendo a autoridade do feiticeiro e sua missão maligna. O feiticeiro, satisfeito com sua obra, ordena que a criatura se vingue do aldeão que o ofendeu, desencadeando uma série de eventos aterrorizantes que irão assombrar a aldeia por gerações. A criação do Tokoloche é um testemunho do poder do feiticeiro e do preço terrível da ofensa. É uma história que ressalta a fragilidade da paz e a rapidez com que a ira e a vingança podem transformar o cotidiano em um pesadelo vivo. A partir desse ponto, a aldeia se vê envolta em um terror palpável, com os moradores vivendo sob a sombra constante da presença invisível e maligna do Tokoloche, criado pela ofensa e alimentado pela magia negra. No coração da aldeia Zulu, onde o sol ardente do dia cede lugar às sombras inquietantes da noite, o silêncio é quebrado por murmúrios de inquietação. Os moradores, até então ignorantes da maldição que os aguardava, começam a sentir uma presença sinistra. É uma noite como qualquer outra, mas o ar parece mais pesado, carregado de uma energia que ninguém consegue explicar. É nessa atmosfera tensa que ocorre a primeira aparição do Tokoloche, uma experiência que marcará para sempre a memória dos aldeões. A primeira vítima é uma jovem mulher chamada Nandi, conhecida por sua beleza e bondade. Naquela noite, enquanto dorme profundamente em sua modesta cabana, Nandi começa a ter pesadelos perturbadores. Ela se vê em um campo escuro, cercada por sombras que sussurram seu nome. De repente, uma criatura pequena e grotesca emerge das sombras, seus olhos brilhando com uma luz maléfica. Nandi acorda assustada, sentindo uma presença em seu quarto. Ela tenta se convencer de que é apenas um sonho, mas a sensação de ser observada não desaparece. Enquanto seu coração acelera, ela ouve um sussurro agourento ao pé de sua cama. Tremendo, ela acende uma lamparina e vê, por um breve momento, uma pequena figura fugindo para a escuridão. O Tokoloche, com sua aparência de gremlin, se torna visível apenas por um instante antes de desaparecer novamente, deixando Nandi em um estado de pânico. Na manhã seguinte, Nandi conta sua experiência aos outros aldeões, mas muitos são céticos. Eles acreditam que ela foi vítima de um pesadelo e que não há motivo para alarme. No entanto, a sensação de desconforto se espalha pela aldeia. Naquela mesma noite, outros começam a relatar encontros semelhantes. Sussurros, risadas maléficas e sombras em movimento tornam-se comuns e os relatos se multiplicam. O medo cresce e a crença na presença de uma força maligna começa a tomar conta da comunidade. As histórias se tornam cada vez mais aterrorizantes. Crianças acordam chorando,
dizendo que algo tentou puxá-las para fora da cama. Adultos encontram marcas de arranhões nas portas e paredes de suas casas. Um velho sábio da aldeia, reconhecendo os sinais, declara que o Tokoloche está entre eles. Ele explica que essa criatura é criada por magia negra e que sua presença significa que alguém ofendeu gravemente um feiticeiro poderoso. A aldeia entra em um estado de vigilância constante. Os moradores começam a tomar precauções, espalhando ervas protetoras ao redor de suas casas e rezando para os espíritos ancestrais por proteção. No entanto, as medidas parecem insuficientes. O Tokoloche continua a atormentar a aldeia, seus ataques se tornando cada vez mais ousados e frequentes. A sensação de segurança é substituída por um medo paralisante, e a aldeia, que antes era um lugar de paz e harmonia, se torna um cenário de terror incessante. A primeira aparição do Tokoloche é apenas o começo de uma longa e dolorosa provação. É uma introdução ao horror que se abaterá sobre a aldeia, um prenúncio do caos que está por vir. Os aldeões, agora unidos pelo medo, sabem que devem encontrar uma maneira de enfrentar essa criatura malévola ou correr o risco de ver sua comunidade destruída pelas forças das trevas. Conforme os dias passam e as noites se tornam mais aterrorizantes, a aldeia Zulu enfrenta um enigma. Como lidar com uma criatura que parece desaparecer no ar? Irsetablis Tirututokoloshele de se tornar invisível ao beber água é um dos aspectos mais aterradores de sua existência. Esse poder torna a criatura ainda mais esquiva e perigosa, pois nunca se sabe quando ou onde ela pode atacar. Essa parte da lenda é vital para entender a magnitude do desafio que os aldeões enfrentam. A habilidade de se tornar invisível é revelada quando um dos anciãos, um homem sábio chamado Sifu, decide enfrentar o Tokoloche. Sifu acredita que pode encontrar uma maneira de deter a criatura. Em uma noite de lua cheia, ele se esconde em sua cabana, armado com amuletos e ervas sagradas determinados a proteger-se do poltergeist. Ele ouve o som de passos leves e respirações sibilantes. De repente, ele vê uma pequena figura grotesca se aproximando de uma tigela de água que ele deixou de propósito. O Tokoloche, com olhos brilhantes de malícia, abaixa-se e bebe da tigela. Num piscar de olhos, ele desaparece. Sifu, com o coração batendo descontroladamente, percebe que a criatura pode tornar-se invisível sempre que tem acesso à água. Ele entende que isso faz do Tokoloche um inimigo formidável, pois a aldeia está cercada por rios e fontes, fornecendo ao poltergeist uma vantagem constante. A revelação de Sifu é compartilhada com os outros aldeões, aumentando o medo e a ansiedade. Como proteger-se de um inimigo que não pode ser visto? Os relatos de encontros invisíveis tornam-se mais frequentes. Pessoas sentem toques gélidos em suas peles, ouvem sussurros malignos sem ver a fonte e encontram pertences deslocados misteriosamente. A aldeia vive em um estado de alerta constante. Cada som suspeito e movimento inesperado aumenta o terror. Os aldeões começam a tomar medidas desesperadas. Eles cobrem fontes de água à noite e colocam tigelas vazias ao redor de suas casas, na esperança de enganar o Tokoloche. Apesar dessas precauções, a criatura parece sempre encontrar uma maneira de contornar as defesas. Sua habilidade de desaparecer torna-o praticamente invencível, e a aldeia se vê cada vez mais impotente diante desse inimigo invisível. Entre as várias estratégias adotadas, um dos aldeões, uma jovem chamada Tandi, sugere uma abordagem diferente. Ela acredita que, se puderem identificar os momentos em que o Tokoloche bebe água, podem tentar rastreá-lo e limitá-lo
a áreas específicas. Tandi propõe vigílias noturnas, onde pequenos grupos observam fontes de água importantes na aldeia. A esperança é que, ao observar padrões de comportamento, possam descobrir uma fraqueza na criatura. As vigílias começam, mas os aldeões descobrem rapidamente que vigiar a água é uma tarefa exaustiva e assustadora. Passar noites inteiras em alerta máximo, enfrentando o medo de um ataque invisível, desgasta física e emocionalmente a comunidade. Apesar disso, a persistência de Tandi e de outros bravos aldeões leva a pequenas vitórias. Eles percebem que o Tokoloshi tem preferência por certas fontes de água e horários específicos para se tornar invisível. Com essas informações, a aldeia planeja um confronto. Eles armam armadilhas e cercam as fontes de água favoritas do Tokoloshi com ervas sagradas e amuletos de proteção. Apesar das preparações, o sucesso é limitado. O Tokoloshi é astuto e adaptável e continua a se esquivar da captura total. No entanto, essas tentativas dão aos aldeões uma nova esperança e uma sensação de controle, mesmo que mínima, sobre a situação. A habilidade do Tokoloshi de se tornar invisível ao beber água transforma um inimigo já assustador em uma ameaça quase invencível. Essa característica adiciona uma camada de complexidade e terror à lenda, desafiando a coragem e a engenhosidade dos aldeões. É uma luta constante para proteger a comunidade e encontrar uma maneira de derrotar um inimigo que pode desaparecer a qualquer momento, deixando um rastro de medo e destruição. Enquanto a presença do Tokoloshi se torna mais notória, suas ações começam a ter um efeito devastador sobre a unidade da aldeia. A criatura maléfica não se contenta apenas em atacar fisicamente suas vítimas. Ela também se deleita em semear discórdia e desconfiança entre os aldeões. Esse capítulo da história explora como o Tokoloshi incita conflitos e destrói a harmonia que uma vez existiu na comunidade. Os primeiros sinais de discórdia aparecem de forma sutil. Pequenas desavenças e mal-entendidos se tornam comuns, e situações triviais se transformam em grandes conflitos. Os aldeões, já sob extrema tensão devido aos ataques invisíveis, começam a desconfiar uns dos outros. Objetos desaparecem misteriosamente, apenas para reaparecer em lugares estranhos, alimentando suspeitas de furto. Sussurros malignos se fazem ouvir durante a noite, acusando indivíduos de ações que não cometeram. Um exemplo notável é o caso de dois irmãos, Themba e Sifiso, que sempre foram inseparáveis. No entanto, sob a influência do Tokoloshi, eles começam a brigar constantemente. O Tokoloshi manipula suas emoções, exacerba suas inseguranças e planta sementes de desconfiança. Uma noite, Themba ouve uma voz sussurrando que Sifiso está planejando roubar suas colheitas. A voz é sutil, mas persistente, e Themba acorda com um profundo sentimento de traição. Ele confronta Sifiso, e a discussão rapidamente se transforma em uma briga física. Esse conflito entre os irmãos não é um caso isolado. Outros aldeões também se encontram em situações semelhantes, onde pequenas queixas se transformam em grandes disputas. O Tokoloshi parece estar em todos os lugares, invisível, mas sempre presente, exacerbando os problemas e alimentando o caos. As rivalidades latentes, as invejas ocultas e as antigas queixas são todas trazidas à tona. E a aldeia se transforma em um campo de batalha emocional. Para complicar ainda mais as coisas, o Tokoloshi usa suas habilidades sobrenaturais para manipular os sonhos dos aldeões. Sonhos perturbadores e visões de traição e desconfiança tornam-se comuns, causando mais animosidade durante o dia.
As pessoas acordam exaustas e emocionalmente desgastadas, incapazes de distinguir a realidade dos pesadelos. A linha entre o que é real e o que é influenciado pela criatura se torna cada vez mais tênue, levando a ações impulsivas e irracionais. Os líderes da aldeia, preocupados com a crescente desordem, tentam intervir. Eles convocam reuniões comunitárias onde discutem abertamente os problemas e tentam encontrar soluções coletivas. No entanto, essas reuniões muitas vezes se transformam em arenas de acusações e desconfianças. A influência do Tokoloshi é tão poderosa que até mesmo os esforços de mediação são corroídos pela suspeita e pelo medo. No auge do caos, uma sábia anciã da aldeia, Gogo Mtunzi, propõe uma solução diferente. Ela sugere que a comunidade se envolva em um ritual de purificação coletiva, uma cerimônia destinada a afastar a influência maligna e restaurar a harmonia. O ritual envolve danças, cânticos e a queima de ervas sagradas. Inicialmente, muitos aldeões são céticos, mas a desesperança os leva a participar. Durante a cerimônia, algo extraordinário acontece. Enquanto os aldeões cantam e dançam em uníssono, um sentimento de união começa a emergir. A energia positiva gerada pela comunidade parece enfraquecer a influência do Tokoloshi. As desconfianças e os rancores começam a dissipar, e os aldeões se lembram de sua interdependência e do valor da unidade. O ritual de purificação marca o início da recuperação da aldeia. Embora a presença do Tokoloshi ainda seja sentida, sua capacidade de semear discórdia é significativamente reduzida. A aldeia, agora mais consciente do poder da unidade e da necessidade de vigilância espiritual, se fortalece contra as manipulações da criatura. Eles aprendem que a verdadeira força reside na comunidade e que juntos podem resistir às influências mais malignas. Com a crescente influência do Tokoloshi e a discórdia semeada entre os aldeões, os ataques noturnos da criatura atingem um nível de terror sem precedentes. Esses ataques, carregados de violência e malevolência, se tornam o ápice do tormento vivido pela comunidade, levando-a ao limite de sua resistência. Neste capítulo, detalhamos os horrores que se desenrolam nas noites sombrias, onde o Tokoloshi reina supremo. À medida que a noite cai, um silêncio inquietante envolve a aldeia. As sombras parecem mais escuras e os sons noturnos mais sinistros. Os aldeões, já em estado de alerta constante, lutam contra o cansaço e o medo. Muitos tentam se manter acordados, mas a exaustão eventualmente os vence. É nesse momento de vulnerabilidade que o Tokoloshi ataca. A criatura, agora invisível após beber água, se esgueira pelas casas, movendo-se com uma agilidade assustadora. Um dos ataques mais aterrorizantes acontece na casa de uma jovem mãe chamada Zola. Ela e seu bebê estão dormindo quando o Tokoloshi entra sorrateiramente. O quarto é preenchido com uma sensação de opressão e frio. Zola acorda com um sobressalto, sentindo um peso estranho sobre o peito. Ela abre os olhos para ver por um breve segundo os olhos brilhantes da criatura, antes que ela desapareça novamente. O Tokoloshi morde seus dedos dos pés, causando uma dor excruciante que a faz gritar. O bebê começa a chorar. Zola, desesperada, abraça a criança, tentando proteger ambos do mal invisível. Os ataques não são apenas físicos, mas também psicológicos. Os aldeões começam a experimentar uma forma de paralisia do sono, onde acordam incapazes de se mover, sentindo a presença do Tokoloshi ao seu lado. Eles ouvem sussurros malignos, sentem toques gélidos e veem sombras se movendo ao redor do quarto.
Essas experiências aterrorizantes deixam marcas profundas, aumentando a sensação de impotência e desespero. A frequência e a intensidade dos ataques aumentam, e o Tokoloshi parece se deleitar com o medo que provoca. Em uma noite, ele invade a casa de um velho ancião chamado Bekizita. O ancião, conhecido por sua sabedoria, é pego de surpresa quando a criatura o ataca enquanto dorme. O Tokoloshi morde seus dedos dos pés com força, e Bekizita acorda com uma dor lancinante. Ele tenta lutar contra a criatura, mas ela é rápida demais, desaparecendo antes que ele possa reagir. O ataque deixa Bekizita não apenas ferido, mas também humilhado e aterrorizado. A notícia dos ataques se espalha rapidamente e o pânico se instala. Os aldeões começam a tomar medidas extremas para se proteger. Eles elevam suas camas, colocando tijolos sob os pés, acreditando que o Tokoloshi não consegue alcançar alturas elevadas. Muitos começam a dormir em grupos, na esperança de que a companhia mútua ofereça alguma proteção. No entanto, o Tokoloshi é astuto e implacável, encontrando maneiras de contornar essas defesas. Os ataques noturnos também têm um efeito devastador na saúde mental dos aldeões. O constante estado de medo e a falta de sono começam a cobrar seu preço. As crianças têm pesadelos recorrentes, os adultos se tornam irritáveis e desconfiados, e os idosos, já frágeis, sofrem ainda mais. A aldeia, uma vez vibrante e unida, está agora à beira do colapso. Em um esforço desesperado para deter os ataques, os aldeões recorrem aos líderes espirituais e curandeiros da região. Eles realizam rituais de proteção, queimam ervas sagradas e espalham amuletos ao redor das casas. Embora essas medidas ofereçam algum alívio temporário, o Tokoloshi continua a encontrar brechas. A criatura parece estar sempre um passo à frente, adaptando-se às novas estratégias de defesa. Os ataques noturnos do Tokoloshi representam o auge do terror enfrentado pela aldeia. Cada noite traz novos horrores e reforça a sensação de impotência entre os aldeões. No entanto, é também durante esses momentos de escuridão que a resiliência e a coragem da comunidade começam a se manifestar. Eles sabem que para derrotar o Tokoloshi, precisam encontrar uma maneira de unir suas forças e enfrentar o mal de frente, transformando o medo em determinação e a discórdia em solidariedade. Os ataques noturnos constantes e a atmosfera de medo que permeia a aldeia levam os moradores a buscar maneiras desesperadas de se proteger contra o Tokoloshi. A necessidade de proteção transforma a rotina diária da aldeia, introduzindo uma série de medidas defensivas inspiradas nas tradições e conhecimentos ancestrais. Este capítulo detalha as estratégias e táticas que os aldeões adotam para se defender da criatura maligna. A primeira medida de defesa adotada pelos aldeões é elevar suas camas. Segundo as tradições, colocar tijolos debaixo de cada pé da cama impede o Tokoloshi de alcançar as pessoas enquanto dormem. Esta prática, inicialmente recebida com ceticismo por alguns, rapidamente se torna a norma depois que os aldeões percebem uma diminuição nos ataques quando seguem essa orientação. Embora não seja uma solução perfeita, oferece um alívio temporário e uma sensação de segurança relativa. Além das camas elevadas, os aldeões começam a usar amuletos de proteção feitos por curandeiros e xamãs locais. Esses amuletos, criados a partir de ervas sagradas, ossos de animais e pedras especiais, são acreditados para repelir espíritos malignos. Eles são pendurados nas portas, janelas e ao redor dos pescoços das crianças. Os curandeiros realizam rituais de bênção e purificação, recitando
cânticos antigos para infundir os amuletos com poder protetor. Embora os aldeões saibam que os amuletos não são infalíveis, eles oferecem um conforto psicológico crucial em tempos de desespero. A aldeia também organiza vigílias noturnas. Grupos de homens e mulheres se revezam para patrulhar a área durante a noite, armados com lanças, facas e varas de madeira. Eles mantêm fogueiras acesas ao redor da aldeia, acreditando que a luz do fogo pode afastar o Tokoloshi. As vigílias são tanto um ato de defesa quanto um gesto de solidariedade, reforçando o espírito comunitário e a determinação de resistir ao mal juntos. Os aldeões, liderados por seus anciãos, também recorrem a práticas espirituais para fortalecer suas defesas. Cerimônias de purificação são realizadas regularmente, onde todos os membros da comunidade participam. Durante essas cerimônias, ervas sagradas como sálvia e arruda são queimadas, e a fumaça é usada para purificar as casas e as pessoas. Os xamãs lideram os cânticos e danças, invocando a proteção dos ancestrais e espíritos benevolentes. Apesar dessas medidas, o Tokoloshi continua a encontrar brechas nas defesas da aldeia. A criatura, com sua astúcia e habilidade de se tornar invisível, mantém os aldeões em constante estado de alerta. Cada pequena vitória, como uma noite sem ataques, é comemorada, mas sempre acompanhada pelo temor do que a próxima noite pode trazer. A luta contra o Tokoloshi é uma batalha de resistência, e os aldeões sabem que precisam estar sempre vigilantes. Em um esforço para entender melhor seu inimigo, os aldeões consultam os registros antigos e histórias passadas sobre Tokoloshi. Eles descobrem que, em tempos antigos, outras aldeias enfrentaram desafios semelhantes. Em uma dessas histórias, um xamã poderoso conseguiu capturar um Tokoloshi ao usar um espelho encantado para refletir a própria maldade da criatura de volta para ela. Inspirados por essa lenda, os aldeões começam a buscar artefatos e relíquias que possam ser usados para confrontar diretamente o Tokoloshi. A busca por esses artefatos leva alguns aldeões a fazerem longas jornadas para aldeias vizinhas, trocando histórias e conhecimentos com outros grupos tribais. Essa troca de informações revela novas técnicas de defesa, como a criação de círculos de sal ao redor das casas e o uso de feitiços de proteção escritos em pergaminhos. Essas novas práticas são incorporadas rapidamente, adicionando camadas extras de proteção. Apesar de todas as medidas adotadas, o sentimento de vulnerabilidade persiste. No entanto, a união da comunidade e a combinação de medidas físicas, espirituais e psicológicas começam a enfraquecer a influência do Tokoloshi. Os aldeões, embora ainda temerosos, encontram força na solidariedade e na esperança de que eventualmente suas defesas serão suficientes para banir o mal que os atormenta. A implementação dessas estratégias defensivas marca um ponto de virada na luta contra o Tokoloshi. Embora a criatura ainda represente uma ameaça constante, os aldeões estão mais preparados e determinados do que nunca. Eles aprendem que a chave para resistir ao mal reside na união e na resiliência, e que com coragem e persistência podem proteger seu lar e sua comunidade das forças das trevas. Com a aldeia Zulu unida e determinada a pôr fim ao terror imposto pelo Tokoloshi, os aldeões começam a planejar um confronto final. Eles sabem que, para derrotar a criatura de uma vez por todas, precisam de uma estratégia que combine força, coragem e conhecimento ancestral. Este capítulo descreve a preparação meticulosa e o confronto épico que determinará o destino da aldeia. Os anciãos da aldeia, liderados por Gogo Mtunzi,
Decidem que a única maneira de eliminar o Tokoloshi é capturá-lo e destruí-lo durante uma cerimônia poderosa. Para isso, eles precisam de um local sagrado e protegido, onde possam executar o ritual sem interferências. Escolhem uma clareira na floresta, conhecida por suas propriedades místicas e por ser um local de força espiritual. Lá, eles acreditam que poderão canalizar as energias necessárias para derrotar a criatura. Os preparativos começam dias antes do confronto. Os aldeões coletam ervas sagradas, pedras especiais e outros itens ritualísticos necessários para a cerimônia. Gogo Mtunzi lidera uma série de rituais de purificação, onde todos os aldeões participam para fortalecer sua determinação e proteção espiritual. Durante essas cerimônias, eles cantam cânticos antigos, dançam ao redor das fogueiras e invocam a ajuda dos ancestrais. Os guerreiros da aldeia, treinados para o confronto, se armam com lanças, facas e escudos. Eles recebem amuletos especiais de proteção, feitos pelos curandeiros, e são abençoados por Gogo Mtunzi e outros xamãs. A aldeia se prepara para a batalha como uma unidade coesa, cada membro sabendo seu papel e a importância de sua contribuição. Na noite do confronto, a clareira é iluminada por tochas e fogueiras. Um círculo de sal e ervas sagradas é traçado ao redor do local, criando uma barreira mágica para conter o Tokoloshi. No centro, um altar é montado com símbolos de proteção e itens ritualísticos. Gogo Mtunzi e os outros xamãs se posicionam ao redor do altar, prontos para iniciar o ritual assim que a criatura for capturada. Os guerreiros se posicionam estrategicamente ao redor da clareira, atentos a qualquer movimento. Eles sabem que o Tokoloshi pode se tornar invisível, mas acreditam que a força coletiva e a energia do local sagrado lhes darão a vantagem necessária. O ambiente é carregado de tensão e expectativa. Cada som da floresta parece amplificado pelo silêncio atento dos aldeões. O confronto começa quando um dos guerreiros, Temba, avista a criatura se aproximando da clareira. Com um grito de alerta, ele e os outros guerreiros avançam, brandindo suas armas e tentando cercar o Tokoloshi. A criatura, com sua agilidade sobrenatural, esquiva-se facilmente dos ataques iniciais, desaparecendo e reaparecendo em diferentes pontos da clareira. A batalha é frenética, com os guerreiros lutando contra um inimigo quase invisível e incrivelmente rápido. No entanto, os aldeões não estão despreparados. Eles usam espelhos encantados, baseados nas histórias antigas, para tentar refletir a maldade da criatura de volta para ela. Os espelhos são posicionados ao redor da clareira, criando armadilhas de luz e reflexão que confundem o Tokoloshi. Em um momento crucial, Gogo Mtunzi ergue um espelho maior, especialmente encantado, e direciona a luz da fogueira diretamente nele. O Tokoloshi, ao ser atingido pela luz refletida do espelho, hesita e parece momentaneamente desorientado. É a abertura que os guerreiros esperavam. Com um movimento coordenado, eles atacam a criatura, usando suas lanças e facas para prender o Tokoloshi no centro do círculo sagrado. A criatura se debate ferozmente, mas a barreira mágica do sal e das ervas impede sua fuga. Com Tokoloshi capturado, Gogo Mtunzi e os xamãs iniciam o ritual final. Eles entoam cânticos poderosos, invocando os espíritos ancestrais para ajudar a banir a criatura. O altar é iluminado com chamas intensas e a energia espiritual no ar é quase palpável. O Tokoloshi, enfraquecido e preso, é submetido ao poder combinado dos cânticos e das orações. O ritual culmina em um clímax de luz e som,
onde a energia espiritual parece explodir ao redor da clareira. O Tokoloshi emite um grito final, cheio de raiva e desespero, antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça negra. A aldeia, exausta mas vitoriosa, sente um peso ser removido. O mal foi finalmente banido e a clareira retorna ao seu estado de tranquilidade. Os aldeões se reúnem ao redor do altar, abraçando-se e celebrando a vitória. Gogo Mitunzi, com lágrimas de alívio nos olhos, agradece aos espíritos e à força coletiva da comunidade. Eles sabem que, embora o Tokoloshi tenha sido derrotado, a luta contra o mal é contínua e requer vigilância e união. A aldeia, fortalecida por essa experiência, retorna a seu cotidiano com uma nova compreensão do poder da unidade e da resiliência espiritual. O confronto final com o Tokoloshi é uma prova da coragem e determinação da aldeia Zulu. A vitória não é apenas física, mas também espiritual, reafirmando os valores de solidariedade, coragem e fé que sustentam a comunidade. A história do Tokoloshi se torna uma lenda de advertência e inspiração, passada de geração em geração, lembrando a todos que o mal pode ser enfrentado e derrotado quando se está unido. Com a derrota do Tokoloshi e a aldeia finalmente livre da sua maligna influência, os aldeões entram em um período de reflexão profunda. Este capítulo final não é apenas sobre celebrar a vitória, mas também sobre aprender e crescer a partir da experiência traumática que enfrentaram. A história do Tokoloshi deixa lições importantes que moldarão o futuro da comunidade. Após o confronto final, a aldeia realiza uma grande cerimônia de agradecimento. Os anciãos e xamãs conduzem rituais de gratidão, oferecendo preces aos espíritos ancestrais e às forças da natureza que os ajudaram na batalha contra o Tokoloshi. Essa cerimônia serve como um lembrete do poder das tradições e do valor da sabedoria ancestral. Os aldeões entendem que sua força reside na conexão com suas raízes e na união como comunidade. Durante as reuniões comunitárias que se seguem, os aldeões discutem abertamente sobre o que aprenderam com a presença do Tokoloshi. Um dos principais pontos abordados é a importância da vigilância espiritual. Eles reconhecem que, mesmo em tempos de paz, é crucial manter práticas espirituais que os protejam de influências malignas. As ervas sagradas, amuletos de proteção e rituais de purificação tornam-se parte integrante da vida diária, não apenas como medidas defensivas, mas como símbolos de resiliência e fé. A experiência também fortalece a noção de solidariedade entre os aldeões. Durante os ataques do Tokoloshi, muitos descobriram a importância de se apoiar mutuamente e trabalhar juntos para superar o medo e a adversidade. As vigílias noturnas, os rituais comunitários e os esforços coletivos para proteger a aldeia criaram laços mais fortes entre os moradores. Essa solidariedade se manifesta em atos de generosidade e cuidado mútuo, criando uma comunidade mais coesa e empática. Outra lição crucial é o reconhecimento das forças invisíveis que podem afetar suas vidas. A batalha contra o Tokoloshi ensina os aldeões a respeitarem e equilibrarem o mundo espiritual com o mundo físico. Eles aprendem a reconhecer sinais de desequilíbrio e a agir prontamente para restaurar a harmonia. Esse equilíbrio é visto como essencial para a paz e prosperidade da aldeia, e os líderes espirituais desempenham um papel vital na manutenção dessa harmonia. Os jovens da aldeia, que vivenciaram o terror do Tokoloshi, recebem ensinamentos específicos sobre a importância da responsabilidade e do respeito. Eles aprendem que as ações individuais podem ter repercussões profundas, tanto positivas quanto negativas, na comunidade como um todo.
A história do aldeão que ofendeu o feiticeiro Zulu, desencadeando a criação do Tokoloche, é contada como uma lição sobre as consequências das palavras e ações. Esse ensinamento fomenta uma cultura de respeito e consideração entre os mais jovens, preparando-os para serem futuros guardiões das tradições e valores da aldeia. A história do Tokoloche também é documentada e transmitida oralmente para as gerações futuras. Os anciãos narram os eventos com detalhes, enfatizando as lições aprendidas e as estratégias utilizadas para derrotar a criatura. Esses relatos não são apenas histórias de terror, mas também fontes de sabedoria e orientação. As crianças crescem ouvindo essas histórias, internalizando os valores de coragem, união e vigilância espiritual. Além das lições internas, a aldeia se torna um ponto de referência para outras comunidades que enfrentam ameaças similares. Aldeões de regiões vizinhas vêm buscar conselhos e aprender sobre as práticas e rituais que ajudaram a derrotar o Tokoloche. A aldeia compartilha generosamente seu conhecimento, fortalecendo laços regionais e promovendo uma rede de apoio mútuo. Ao refletir sobre a experiência, os aldeões também reconhecem a importância de se adaptar e evoluir. As tradições são valorizadas, mas há uma abertura para incorporar novas práticas e conhecimentos que possam fortalecer a comunidade. A história do Tokoloche serve como um catalisador para uma evolução contínua, onde o passado informa o presente e prepara o caminho para o futuro. O enfrentamento e a derrota do Tokoloche transformam a aldeia de uma maneira profunda e duradoura. A comunidade emerge mais forte, mais unida e mais consciente das forças que moldam suas vidas. As lições aprendidas não são apenas memórias do passado, mas guias para um futuro onde a resiliência, a solidariedade e a sabedoria espiritual continuam a proteger e prosperar a aldeia. O Tokoloche, embora banido, deixa um legado de aprendizado e crescimento, reforçando a verdade de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da união e da fé pode prevalecer.